Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Consultório para Casa. Conversas médicas que acolhem. Eu sou a doutora Luciana. Eu sou a doutora Sara e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante que todo mundo tem dúvida, sobre lavagem nasal. Consultório pra casa, entre risadas e cuidado. Luciana e Sara no compasso da vida. Ciência, afeto e um papo animado. Então fica aqui que você vai saber tudo sobre lavagem nasal. As indicações, quando usar, qual usar, quando está contraindicada, se ela dá infecção de ouvido, né? Tem mais alguma coisa? Se dói, porque as mães ficam com dúvida. E em qual situação usar qual tipo de lavagem, qual dispositivo. A gente tá aqui com vários dispositivos para mostrar para vocês como que vocês vão usar. Primeira coisa, né, gente? Quando a gente fala lavagem nasal, todo mundo pensa em lavagem de alto volume. E tem diferença, né? Então, assim, lavar o nariz não significa toda vez tacar litros de soro aí dentro do nariz. Um pouquinho só de soro a gente já faz uma higiene nasal adequada. E como que você indica, doutora Sara, para os seus pacientes? Então vamos lá, vai depender se é uma fluidificação, uma umidificação nasal de rotina, que eu indico, né, usar o soro no nariz todos os dias, ou uma lavagem nasal com um alto volume, uma grande quantidade de soro, que a gente indica mais quando as crianças estão de fato com catarro, muita secreção, quando elas estão doentes. Que o objetivo é remover a secreção. Então, a indicação formal que os últimos consensos colocaram é que a lavagem nasal de alto volume, primeiro, sempre tem que ser individualizada qual você vai indicar. E às vezes, em momentos diferentes de cada pessoa, ela vai fazer uma lavagem simples, em outros ela vai fazer uma de alto volume. Então, quando que a gente vai usar? Quando você tem muita secreção, então nas infecções respiratórias, em caso de rinocinusite crônica, por exemplo, puxando aqui um pouco do meu lado, mas para alguém que tem uma rinite simples, que não tem muita secreção, será que precisa ficar fazendo lavagem nasal de alto volume todo dia? Não. Aí realmente, se a gente fluidificar, tirar, umedecer essa mucosa, a gente já resolve muito, ajuda muito até no controle da rinite. É importante falar também, Lu, que quando as crianças às vezes chegam em casa da escola, é o momento melhor para você fazer isso. Porque quando a gente lava, a gente tira, a gente remove uma parte dos vírus, das bactérias, dos patógenos que estão ali na cavidade nasal. E também é super importante, às vezes, fazer a lavagem antes também de usar a medicação no nariz. Então, quem tem rinite e tem que usar corticoide nasal, sempre lembra de dar uma lavadinha com soro antes, porque aí você vai permitir que a medicação ela grude mais adequadamente, porque esses remédios eles vão agir onde eles encostarem, não é que a gente vai engolir, ele vai lá para a corrente sanguínea e vai atuar. Não, se ele encostar na mucosa, onde ele encostou, ele vai reduzir a inflamação. Se ele não encostar, ele não vai agir. Vamos mostrar um pouquinho dos dispositivos. A gente trouxe alguns dispositivos, os mais comumente usados. Então, assim, para criança pequenininha, a gente usa o quê? Olha, para criança pequenininha a gente pode usar, não esse, que esse aqui é para adulto, mas a gente pode usar um spray de jato contínuo, né? Porque ele controla o volume ali do fluxo, então às vezes fica um pouquinho mais confortável. A gente pode usar o conta-gotas, tradicional também, e a gente pode usar a seringa com um pouquinho de soro, né? Para os bebezinhos pequenininhos mesmo, quando a gente passa um produto baby, o que acontece? Ele tem um dispositivo aqui, ele tem uma ponteira que vai adaptar e não vai deixar entrar na fossa nasal do bebezinho para machucar. Esses dispositivos de jato contínuo, então eles funcionam como se eles fossem um desodorante. Enquanto você está apertando, ele tá saindo, ele tá espirrando. É bom para todo mundo ver como que funciona. Então, assim, é ali 2 segundinhos em cada narina, já resolve. E é aquela limpeza no salão, né? Tem que lembrar, gente, que o muco ele é importante, né? Então, nosso corpo produz por algum motivo. Então, a gente tirar o muco todos os dias, a gente está tirando um pouco de proteção. Então, não é indicado por conta disso. Se você não tem secreção para remover, não tem por que você tirar o muco que está sendo produzido ali e faz parte do nosso corpo. Tá? Ainda mais se for usar assim, várias vezes por dia, não tem necessidade. Se usar uma vez por dia já tá de bom tamanho, porque a gente não tá com secreção nesse caso, a gente não tem uma criança doente. Então, quando a gente vai usar na seringa, para as crianças pequenas, aqui tá um exemplo de seringa, né, com a quantidade em ml.
Então, esse aqui, por exemplo, é uma ponteira que é usada para não machucar ali o narizinho do bebê. A gente faz com uma pequena quantidade de soro. Nada de, para um bebê pequeno, injetar por uma narina e esperar que saia na outra narina, tá? Isso não é indicado para os pequenininhos. E isso é importante falar também sobre a quantidade, né? Porque assim, quando você coloca, você vem com a bula, ele vem falando uma quantidade X que você deve usar. Não significa que você tem que fazer a lavagem com essa quantidade. Então você tem que observar. Enquanto está saindo secreção, você continua fazendo, né? Mas parou, você pode parar com menos ou pode ser que você tenha que usar mais soro, né? Porque o objetivo é a gente liberar essa via aérea e melhorar a respiração, né? As seringuinhas, elas vão desde um bebê pequeno até uma criança maior. Essa daqui, por exemplo, é uma seringa com 20 ml. Pode ser usada até por adulto. É importante a gente saber que quando a gente puxa aqui tá cheio de soro, a gente tem que fazer isso de forma devagar. Independente, bem vagarosa, independente se o bebê é pequenininho, se é uma criança maior ou se é um adulto. Então, o que a gente fala de muito volume, né, alto volume e baixa pressão, é porque eu não posso colocar isso na narina e apertar de uma vez. Por que eu não posso fazer isso? Que o segredo não é a força, né? O que vai remover o catarro é o jato contínuo, tá? Quando a gente faz muita pressão, é o que acaba provocando a dor no ouvido, porque aí essa secreção ela vai parar lá no ouvido da criança. E ela não causa uma infecção, como muita gente fala, mas pode causar, sim, dor no ouvido, fazendo um pouquinho um processo inflamatório em decorrência disso. O segredo, na verdade, está no jato contínuo, então a gente tem que fazer com que o soro ele fique indo e ele vai empurrando o catarro, tá? Não é pressão, então a gente não vai fazer rápido. Mostrando os outros dispositivos, a gente tem um dispositivo de garrafinha, essa é uma garrafinha infantil, a gente tem uma garrafa adulto, que é um pouquinho maior o volume. Ela já tem, normalmente, a maioria ou é mais rígida, ou elas têm aqui um caninho que vai diminuir justamente a pressão, né? Baixa a pressão. Se eu fizer de uma vez, sem o caninho e a garrafinha mole, vai subir muito soro de uma vez só, o que pode dar dor, tudo que a gente já explicou. Então aqui, o segredo é colocar e ir apertando conforme for confortável. Não é para causar dor, não é para causar desconforto. Se tá causando dor de ouvido, pontada, é porque tá fazendo da forma errada. E uma coisa que eu falo muito na consulta, que principalmente quando a gente está falando em crianças menores, a gente nunca usar a nossa mão toda para apertar, né? Usa só 2, né? Ou assim, e aí você vai fazer uma força menor. E não lembra que não é rápido, né? Então não é para fazer isso e empurrar todo o catarro. Então é uma leve pressão e aí a secreção vai saindo. As crianças maiores e adultos, a gente recomenda que faça a lavagem com a boca aberta e sem respirar. Porque na hora que abre a boca, você está fechando a passagem aqui para o ouvido. E aí diminui o risco de ter dor, tá? E criancinha menor, às vezes o que acontece é que eles resolvem respirar no meio da lavada. E aí é a hora que eles ficam meio incomodados, né? E não gostam muito. E aí você para, espera e depois você continua, tá? É importante dizer que não é para fazer lavagem nasal nem nos bebezinhos com a criança deitada. O bebezinho pequeno a gente bota ele inclinadinho e a criança maior é para fazer de pezinho mesmo, né? Vai ali na pia, abre a boquinha, coloca e eles mesmos podem, com o passar do tempo, ir controlando aqui a garrafinha para lavar de uma forma que seja confortável. E higienizar depois, né, gente? Uma coisa que em casa eu falo que a gente recomenda, né? Você tira e higieniza, porque às vezes tá cheio de secreção. E aí você pensa que a lavagem nasal, o correto é o quê? O sorinho, ele pode sair pela outra narina, ele pode sair pela mesma narina ou pode engolir. Então, uma boa parte é engolida. Então, por isso que a gente acaba ou usando essas soluções, quando a gente usa a garrafinha, vem o sachêzinho que a gente vai usar água filtrada, né, e fazer, ou a gente vai usar um soro estéril, porque ele pode ser engolido. Outra coisa importante é a temperatura, né, do soro. Como que você indica, assim, a temperatura? Sabe? Eu indico o soro morno, né? Sim. A não ser esses dispositivos que eles já estão prontos, você não vai esquentar, mas se a gente vai fazer lavagem nasal, principalmente quando tem secreção, morno ponto de mamadeira, né? Aquele morno Sim. que você testa e não tá quente. A gente tem que tomar cuidado porque soro esquenta muito rápido. É diferente da água, esquenta mais rápido que a água. Então você não pode esquentar e lavar ali a narina porque você vai queimar. Então tem que sempre testar para ver se tá confortável para o uso em mucosa.
Uma dica também que eu dou, quando for esquentar, não usar a garrafinha, não usar recipiente de plástico, né? Faz num copo, faz a Um misturinha copo num de copo. vidro, né? Ou coloca a quantidade de soro num recipiente de vidro e aí você esquenta. Porque lembra que o plástico, quando ele esquenta, ele pode liberar uma substância que está relacionada com câncer, com outras coisas. Então, em geral, eu prefiro evitar que a gente esquente no próprio plástico, tá? Então a gente tem 3 opções. As garrafinhas pequenas, elas vêm com sachê proporcional ao volume dessas garrafas. A de adulto vem com sachê que vem um pouco mais, porque o volume é maior. Ou você compra o soro estéreo e enche, e aí a gente vai deixar uma receitinha de soro caseiro para lavagem nasal. E lembrando que sempre com água filtrada, tá? Sempre ou filtrada ou fervida. Sim. E assim, resumindo, né, gente? Está com uma rinite, coçando muito o nariz, espirrando, mas não tem muita secreção. A indicação: quem passa comigo sabe que é para usar o sorinho todos os dias, mas não é para fazer lavagem de alto volume. Esse aqui serve, né? Ou usar um soro na seringa já é o suficiente. Agora, gripou ou tá com quadro de uma sinusite, aí nesse caso a gente vai fazer a lavagem de alto volume, que o nosso objetivo é tirar a secreção. As crianças maiores também, é legal a gente falar que depois que lava, normalmente eles têm a necessidade de assoar e nunca assoar tampando a narina. A gente assoa o nariz aberto, né? Com as 2 narinas abertas. Porque essa pressão é o que pode provocar sangramento, tá? Que é interessante também a gente sempre umidificar, além de quem tem rinite, as coisas, quem tem sensibilidade, que sangra muito o nariz, tem que sempre manter esse nariz umidificado, então também tem indicação de usar soro todos os dias. Agora a gente vai para o Momento Curiosidade. É um quadro novo aqui do nosso pod, onde a gente vai trazer ou uma história nossa ou uma história de consultório. E aí a gente pede também para vocês deixarem as suas histórias aqui nos comentários, pra gente fazer uma troca bem bacana. Vai, hoje é a Lu. A história é minha, né? E é meio cômica, né? Fui fazer lavagem na Manu, ela devia ter 1 ano e pouquinho, eu tinha ganhado as garrafinhas. Eu falei, não vou fazer com a garrafinha, né? Embora a indicação não seja em menores de 3 anos, eu vou fazer mesmo assim, né? porque já tá aqui. Mas tá aqui, vou fazer. E eu peguei e fiz. Gente, foi imediato. Eu terminei de fazer a lavagem, a menina começou a chorar. E passou a madrugada chorando. E, com certeza, foi pro ouvido dela. E ela teve dor no ouvido. E depois acabou tendo que tomar medicação para controlar isso. E aí eu parei de usar garrafinha. Hoje que ela tá maior, eu voltei a usar garrafinha, mas em geral, por causa desse trauma em casa, eu prefiro fazer de seringa. É isso, pessoal. Espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Se inscrevam, curtam, compartilhem e botem aqui os temas que vocês querem ouvir da gente, que a gente vai preparar para vocês. Até mais, até o próximo episódio.